Eu gostaria de abordar um tema considerado de extrema relevância no mundo em que vivemos. Mas antes, quero citar um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, e que tudo tem a ver com essa exposição. E diz o texto: e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Ansiedade. Ansiedade é uma palavra muito conhecida e algumas vezes vivenciada por muitos, né, nesse século XXI, contexto de pós-modernidade. A palavra ansiedade ela tem origem no latim anxia, cuja raiz significa estreito. De acordo com a linguística, o radical anx pertence à mesma família que originou as palavras angia, de onde derivou angina, né? Você conhece muito bem aquela dor que às vezes, aquela dor constritiva, que às vezes aperta, né, aqui atrás desse osso externo aqui do peito. E também significa anseio e ansiar. Entre alguns sentimentos que também são sinônimos de ansiedade, estão, por exemplo, aflição, angústia e sufocamento. Possivelmente, alguma vez na vida você já tenha sentido uma sensação de aperto no peito, né, ou de um nó, como se fechasse a sua garganta. E quando sentimos essas sensações, geralmente nos reportamos ao sentimento de ansiedade para explicar o que estamos sentindo. De fato, como eu acabei de dizer, a partir de uma explicação etimológica, a ansiedade é esse sentimento que nos dá essa sensação, né, de aperto. E hoje, gente, os consultórios de psicologia, imaginemos os consultórios do Luciano Vilaça, né, na Barra e também aqui no Niterói, como tantos outros, estão cheios de pessoas buscando ajuda para verem-se livres da ansiedade. Algumas pessoas possuem, né, um grau mais elevado de sofrimento e, por isso, esse sofrimento é classificado como um transtorno de ansiedade. Alguns transtornos de ansiedade bastante conhecidos, por exemplo, são transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, o chamado TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e também o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como o TAG, né, ou seja, TAG. Então, mesmo que não tenhamos nenhum desses transtornos, que não passemos por nenhum deles, é possível que sintamos ansiedade em diversos momentos da nossa vida. E nem sempre serão momentos ruins, serão ansiedades, vamos dizer assim, ruins. Por exemplo, é comum que as noivas se sintam ansiosas em relação ao casamento, não é verdade? Você que se casou recentemente, né? Aquela ansiedade que tira o sono, né, ao longo do período de certos preparativos, como é o casamento, né? Devido às inúmeras preocupações e aos diversos contratempos, a ansiedade não é muito bem-vinda. Mas aquela ansiedade que se sente na hora em que se ouve as primeiras notas da marcha nupcial, né, quando as portas da igreja se abrem e a noiva vê ali na igreja, a igreja repleta de amigos, dos seus familiares, dos seus convidados, e olhando lá no fim do corredor, já no altar, vê o seu querido noivo, a esperando para desposá-la como sua mulher. Essa ansiedade é muito boa de sentir, não é verdade? Porque é ela que marca o momento. Aí eu pergunto aos que estão às portas do casamento: gente, será que o casamento teria a mesma emoção não fosse esse nó na garganta e as palpitações características desse momento? Claro que não. Mas o grande problema é que sentimos muito mais ansiedade negativa, a ansiedade ruim, do que a ansiedade boa, né? Que emociona e deixa alguns momentos ainda mais especiais.
E por que sentimos mais ansiedade ruim? Somos propensos a isso. E Jesus dá orientações e alerta, gente, que não andemos ansiosos. Jesus nos chama a atenção para o fato de que a nossa vida não se resume em comida, bebida e roupa. Apesar de essas serem necessidades básicas que temos, nossa mente, nem por isso, deve concentrar-se em se preocupar em demasia com essas coisas. Então, Cristo nos apresenta 3 grandes motivos para não andarmos ansiosos. Os motivos apresentados por Jesus são, na verdade, 3 importantes pensamentos que, se exercitados, nos levarão a esquecermos, a nos livrarmos da ansiedade que nos faz sofrer. Primeiro, nossa vida não se resume às coisas que nos geram ansiedade. Às vezes nos concentramos tanto nos problemas, tanto naquilo que nos falta, ou nas razões de nossa angústia e aflição, que nos esquecemos que a nossa vida vai muito mais além dos problemas que estamos enfrentando. Queridos, existe vida para além dos problemas. Nós possuímos limitações. Por mais que nos preocupemos com algo ou sintamos ansiedade em relação a coisas importantes, continuamos sendo seres limitados. Por mais ansiosos que fiquemos, não podemos fazer nada além das nossas capacidades. Nossas capacidades são limitadas. E quando reconhecemos isso, muitas de nossas preocupações perdem o sentido. Ficar ansioso não resolverá o problema. Quero repetir. Ficar ansioso não resolverá o problema. Então, se chegamos ao nosso limite, não vale a pena sentir ansiedade. Porque há um Deus, e acima de tudo, servimos a este Deus para o qual não há limitações. Então, quando depararmos com nossas limitações e a impossibilidade de resolvermos os nossos problemas, ao invés de ficarmos ansiosos e angustiados, o primeiro passo que precisamos tomar é nos lembrar de que há um Deus ilimitado, que sabe de nossas ansiedades e deseja nos ajudar. Muitas pessoas, por estarem constantemente ansiosas e angustiadas, desenvolveram as chamadas doenças psicossomáticas. Isso é que dói, isso é triste, isso machuca, leva dor para a alma. Porque mente e corpo trabalham juntos. Não há nenhuma dualidade ou qualquer dicotomia entre essas dimensões, pois mente e corpo são conciliáveis entre si. E quando emoções negativas tomam conta da nossa mente, da nossa alma, o nosso corpo sente os seus efeitos. E esses efeitos, gente, não se resumem somente ao nó na garganta ou às palpitações no coração. Muitas vezes esses sentimentos eles são traduzidos pelo nosso corpo na forma de patologias, de doenças. Pessoas até cometem suicídio, dão cabo da própria vida depois de uma ansiedade que se transforma numa depressão e esta pessoa perde, o senso de valor pessoal e diz, eu já não valho mais nada, eu não sou nada, o que estou fazendo aqui? Então, a ansiedade, ela bate o ser humano e pode levá-lo a sofrimento ainda maiores. Então, uma pergunta se faz necessária. As coisas que nos geram ansiedade são tão importantes assim, a ponto de que possa custar a nossa alegria e o nosso bem-estar? Vale a pena viver ansioso quando Cristo diz que devemos confiar nele? Como lemos no início, a carta de Pedro 5,7, o apóstolo Pedro também dá orientações preciosas sobre esse assunto. Em Provérbios 12, 25, lemos que a ansiedade nos abate, mas a boa palavra nos alegra. Como cristãos, já conhecemos os benefícios da alegria, não é, queridos? Podemos então confiar
nas boas palavras de Jesus quando disse, em João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o amor difundido por Jesus Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, né? Esse amor profundo de Jesus toca nele e transmite cura. Por este amor, são despertados para atividades as mais altas energias do ser. O amor de Deus liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome as nossas vidas e drenam as nossas forças vitais. E vem com este amor de Deus a serenidade e compostura. E é implantada na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir, que é a alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica saúde, que comunica vida. E em relação a que aspectos disse Jesus, não devemos andar ansiosos. Por exemplo, quanto ao que havemos de comer e de vestir. Porque não devemos andar ansiosos em relação a essas coisas, gente. Porque a vida não se resume nessas coisas. Porque somos limitados, contudo, temos um Deus que cuida de nós. E um conselho te dou, lance então em oração todas as suas ansiedades em Jesus, pois Ele te dará alívio de todas as tensões. Amém. Que Deus te abençoe.